Graças a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Boa tarde, tudo bem? Amados, hoje eu trago mais um vídeo, né, da série The Revelation, é, de número 25, né, tratando, enfim, dos dias que estamos. Que dias estão esses, em que situado na história da humanidade, enfim, sabemos que tem muitas profecias, norteando a sequência dos dias, inclusive os finais, né? E aí para uma incógnita, talvez todo mundo pergunta, tá perto o fim? Será que é verdade mesmo que está chegando o fim? Mas em que tempo estamos, né? Venho tratar a respeito disso hoje. Antes vou fazer uma oração, antes de iniciar com os textos, tá? Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, ó Deus, porque realmente Tu és bom. Sempre foste bom e sempre serás muito bom. E tudo que vem de Ti é bom, Deus. Glórias a Ti, Pai. Em todas as circunstâncias podemos Te glorificar e honrar o Teu santo nome e dizer que Tu és bom e que todas as coisas que fazes são boas. Glórias a Ti, meu Senhor e meu Deus. Nós nos rendemos a Ti em adoração, em verdade e espírito, porque Tu és um Pai presente, um Pai bom que cuida de nós, os Teus filhos, cuida em tudo, ó Deus. Glórias a Ti, Pai. Pai, venha falar conosco, ó Deus. Derrama Teu Santo Espírito sobre nós, que eu aqui me diminua para que realmente Tu resplandeça a Tua vontade, na Tua vontade. Que eu não fale aqui do que eu acho, do que eu penso, do que eu queria falar, mas que eu fale o que é da Tua vontade. Que eu me diminua, Senhor, que eu não fale das minhas razões, mas fale das Tuas. Eu me rendo a Ti, ao Teu servir, ó Deus, para que Tu me use, com a graça do Teu Santo Espírito, possa me mover, para que eu fale que é da Tua vontade, ó Deus. É o que eu clamo a Ti, Pai, e profetizo, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de todos aqueles, Senhor, me confiou, em nome de todos os Teus escolhidos, em nome de todos os Teus filhos, ó Deus. Glórias a Ti, Senhor. Amém. Eu vou lá, amados, né? Enfim, sabemos que tem um sermão profético, como que tem muita propriedade, valor e credibilidade. Credibilidade por quê? Porque vem de Jesus, né? Está lá em Mateus capítulo 24, que diz, sermão profético, está intitulado assim, né? Que trata a respeito dos últimos dias, últimos tempos, né? Vamos lá. Mateus capítulo 24. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Vocês estão vendo estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eu vou ler novamente, tá? Mas com um ato reflexivo das menções aqui. Jesus saiu do templo. Estava no templo, Jesus saiu do templo. Enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: Vocês estão vendo estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Veja, gente. Podemos vincular aqui duas características para o templo. Sendo o templo do Espírito Santo, onde que ele quer habitar o nosso coração. E o templo, enfim, templo de paredes, né? Veja, Jesus saiu do templo. Uma vez que se preocupa mais com as paredes, Jesus sai desse templo aqui, ó. Uma vez que as razões externas são mais importantes, Jesus sai desse templo. Uma vez que a consideração do amor deixa de ser privilégio, o que é o amor? É não ser indiferente, é ter compaixão, verdadeira compaixão, se colocar no lugar do outro,
né? Uma vez que isso deixa de ser importante, Jesus sai daqui. Vamos lá, vou ler de novo. Jesus saiu do templo. Enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Quando a preocupação são a externalidade acima disso aqui, Jesus sai do templo. Ele, porém, lhe disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade, ele digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Como é que é, então, para Jesus voltar aqui? É o que ele quer, morar aqui. Tem que derrubar pedra. Porque pedra é orgulho. Orgulho, a pedra é fria, dura. Assim como o orgulho nos faz ser duros e frios. E Jesus tem que fazer o quê? Moer a pedra para virar pó novamente. Né? E normalmente isso é feito na dor, gente. Na dor. Uma vez que nós estamos indo em desencontro com a vontade de Deus, que é o amor, sim, Ele nos permite nos condoer para voltar a Ele, que realmente, normalmente só voltamos a Ele na dor. Tá? Vou dar sequência aqui. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os seus discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer, que sinal haverá da sua vinda e dos fins dos tempos? Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Tá, vamos fazer um parênteses aqui. A Sagrada Escritura nos fala a respeito de Cristo estar presente de uma forma bem mais consistente que através da graça do Espírito Santo. Enfim, como o apóstolo Paulo até naquele momento mencionava: se crucificado com Cristo estou, não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Então, esse homem é de Deus. Meu Deus, olha que genialidade. É um escolhido, é um ungido por Deus. Enfim, quem está nele então é o Espírito Santo, né? Mas se elege-se uma pessoa realmente de renome, sendo cheia do Espírito Santo, mas ela não tem, então é uma farsa em que o Espírito Santo está nele. Então, o mesmo Espírito que estava em Jesus não está nele. Então, ele não pode transfigurar a pessoa de Cristo. Trazer o quê? O que é a transfiguração da pessoa de Cristo? Ter a humildade que ele tinha, né? Ter a compaixão, o amor que ele tinha, entregar a vida como ele entregou, né? Enfim, ter a particularidade do que ele fez, né, na vida dele. Em outras palavras, a árvore se conhece pelo fruto, né? O fruto do Espírito Santo é amor. E o que contempla o amor? Paciência, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, alegria, né? Tudo isso conquistada pelo poder de Deus que se chama paz, né? Ou seja, paz é algo que Deus nos dá para vencer dias difíceis. Ou seja, uma paz que ninguém entende porque aquela pessoa está centrada, tranquila, porque a vida dela está toda, enfim, problemática, digamos assim, financeiramente, saúde, família, trabalho, e ela consegue ainda raciocinar, parar, sorrir, pensar, dormir. Como é que pode isso? Gente, essa pessoa, ela numa razão humana, era para abrir o buraco que ela queria se afundar, mas olha como ela está tranquila. É a paz que excede todo entendimento. Enfim, em outras palavras, o que é isso? É um pacote todo chamado amor, tá? Enfim, amor
é o fruto do Espírito Santo, né? E ter paciência com as pessoas é significativo de amor. Ter mansidão com as pessoas é significativo de amor. Ter fidelidade a todas as suas relações é significativo de amor. Ter domínio próprio, enfim, no relacionamento com as pessoas é significativo de amor. Mansidão, benignidade, ver coisas boas em tudo é significativo de amor. Se não for assim, gente, não é o fruto do Espírito Santo. Qual é o fruto da carne? Rixa, ira, inveja, facções, divisões, inimizades, coisas como tais, horripilantes, como bebedeira, orgias, enfim, coisas que a pessoa faz numa razão intempestuosa, depois se arrepende, né? Ou seja, você conhece a árvore pelo fruto. Se a pessoa, né, nela está o Espírito Santo, o fruto que procede dela é condizente ao amor, tá? O que quer dizer, então, falsos profetas? Aqueles que falam em nome de Jesus, porque profecia é falar em nome de, tá? Mas não há condizente o Espírito que está nele, é o mesmo Espírito que está em Jesus, que estava em Jesus. Que claro, o Espírito que estava em Jesus, o Espírito Santo, e dele provém o amor, né? E de fato, não tem como ser na integridade você falar de Deus e fazer algo diferente do amor. Uma pessoa íntegra, ela fala de Deus e seu coração, as suas atitudes é condizente ao amor. Então, de fato, vamos dar continuidade. Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, ou seja, eu estou cheio do Espírito Santo. Enganarão muitos, e vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, o reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Tá? O que eu estou lendo aqui, do versículo 3 ao 14, é o descritivo de tudo que vai acontecer até o fim. Tá? Então, esse inicia o princípio das dores. Tá? Vamos lá. Versículo 9. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão muitos. Aqueles que proferem em nome de Jesus, mas não são condizentes com o que Jesus faria. Por exemplo, falar de Jesus para obter dinheiro, né? Falar de Jesus para prosperidade, né? Material. A gente sabe que a prosperidade que Jesus quer em nós é espiritual, que é do amor, que é se esvaziar, inclusive dos recursos materiais, do apego às riquezas, né? Então, enfim, muitos se levantarão falando disso, né? Falando do nome de Jesus para realmente engrandecer o lado material em detrimento do espiritual, da espiritualidade, do amor. E por se multiplicar a maldade, olha, esse aqui é o penúltimo sinal. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Né? Penúltimo sinal. Gente, isso a gente está vivendo já faz um tempo. Então preste atenção. O penúltimo sinal já estamos vivendo já há mais um tempo. Né? O que significa multiplicar a maldade? É a maldade se tornar normal, aceitável. O que é maldade? É indiferença. O que é indiferença? É oposição a um amor. Né? É um ato de oposição a um amor. Às vezes as pessoas acham que oposição ao amor é ira. Poxa, mas Jesus então quando está virado no amor, amor sim.
tanto que ficou irado, né? Quando tem ira é porque tem a ela, tem relação ainda. Agora na indiferença eu não tô nem aí, pode fazer o que você quiser. Daí não tem amor. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Olha, último sinal. Esse será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Como interpretar esse último sinal? Eu creio, é assim, minha opinião, para mim pelo menos, né, que Cristo pregou o evangelho, literalmente vivendo o evangelho, se entregando por amor. Ele que falou, resumidamente, o que devemos fazer? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como que ele nos amou? O momento mais ápice do amor dele, entregando a sua vida dolorosamente crucificado. E depois falou o quê? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Uma vez que se vive esse evangelho, pronto. Já é preconizado aqui a situação satisfatória para o fim. Ao meu ver, né? Tá. Esse do 3 ao 9, ao 14, ele vai falar do contexto desde os princípios das dores até o fim, tá? Agora eu vou ler o que em sequência, e o que acontecerá nesse meio termo, nesse desenrolar do princípio das dores até o fim, tá? Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, eu vou ler depois o texto depois para que a gente entenda. Depois retomo aqui também o valor disso, né? Então, quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, veja, a palavra abominável já tem forte peso e desolação, forte peso também. São duas palavras que são forte peso negativo para os olhos de Deus, né? De que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que estiver na Judéia. Você sabe que ele está dando um conselho, gente. Está dando um conselho, busque salvação. A hora que vocês veem o que está acontecendo, o que o profeta Daniel falou, busquem salvação. Porque vai chegar uma hora que a correnteza vai ser tão forte que vocês não vão conseguir remar contra, tá? Vai chegar uma hora que a crueldade vai ser tão grande que vocês não vão conseguir remar contra. O que é buscar salvação? Faça o bem, ame, enquanto há tempo, tá? E quando se fala, olha, fujam para os montes, na verdade, gente, quando se fala que os humildes serão elevados e os exaltados serão humilhados, é exatamente a mesma coisa que falar que os vales se erguerão e as montanhas se rebaixarão. Então, busque o caminho da humildade para você fugir para o monte, para que você vá para o monte, para que você seja elevado. Não busque a altivez que vai te derrubar, porque Cristo vem aplanar os caminhos, ele vem para humilhar os elevados, os altivos, os orgulhosos, os prepotentes, os poderosos e elevar os humildes, tá? Então você fala, fujam para os montes, busque ser humilde, tá? Abaixa a cabeça, não fique querendo brigar com o mal, com a força do mal, não. Busque brigar com o mal com a força de Cristo, quer fazer isso aqui, fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Se você quer fazer queda de braço com o mal, você vai perder. Mas deixe que Cristo lute por você. Como que ele luta? Só faça isso aqui, fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Sabe o que acontece quando você faz isso? O céu se abre. Se abra os céus para que entre o Rei da Glória. É isso que acontece. Acontece mais ou menos o que está escrito no Salmo 24. Levante, ó cabeças humilhadas. Levante, ó... Enfim, eu estou complementando aqui, tá? Para que se entenda o significado do Salmo 24.
Mas está escrito, levante-se cabeças humilhadas, levante-se portas dos corações quebrantados, levante-se portais eternos da glória, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Senhor dos exércitos, daí Ele vem, e Ele nunca perdeu peleja. Como que Ele vem? É na humildade. Se você for humilde, Ele vem. Se você for orgulhoso, Ele vira as costas para o orgulhoso, mas revela a face aos humildes. Bora lá. Tá. Fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar alguma coisa, de casa alguma coisa. Se você já for, enfim, foi humilhado e por isso Deus te reservou entre os escolhidos, você foi elevado perante aos olhos de Deus, não volte para trás. Não volte a se apegar às coisas da terra, às riquezas, aos prazeres, aos poderes. Se você já está no terraço, não desça. Não desça na lama. Não se imunda. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Lembra daquela, se te roubarem a túnica, deixa que leve a capa. O que é isso? Continue perdoando, continue sendo humilde. Não busque voltar ao que era antes de, não vou deixar levar nem a túnica nem a capa e só se passar por cima de mim. Não, deixa que leve, seja humilde, fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Olha, gente, tratando-se de mulher e tratando-se de igreja para Deus, no quesito que Jesus vem buscar a sua noiva, quem é então o fruto dessa igreja? O que Deus quer de nós? Que rendemos frutos. O que é eu render frutos a Deus? É eu render em mim uma pessoa que ame. Porque eu sou produto hoje do que eu era ontem, tá? E se eu estiver no momento em que estou em caminho a render fruto para Deus, ou seja, ainda não estou aperfeiçoado no amor. Gente, a tribulação vem realmente para intensificar esse aperfeiçoamento no amor, porque nós só buscamos a Deus em dor. É bem verdade que em glória, em banquetes, em tapinhas nas costas, nós exultamos e passamos a ser os senhores da nossa própria vida. E Deus deixa de ser nosso primeiro lugar. Mas quando estamos em dor, gente, a nossa razão é Deus. O que eu quero dizer? Olha, gente, se você está agora realmente conhecendo a humildade, se você está ao passo de conhecer a humildade para que Deus revele a face para você, porque estamos vivendo dias de profunda dor, né? E claro, quando se fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo a dor, porque isso te leva a Deus. Se não fosse assim, você ia ficar anestesiado a vida inteira e não ia para o lugar junto de Deus. Ai das que estiverem grávidas e amamentarem naqueles dias. Porque de fato, como é provado no amor? Provado no amor é deixar de nós para com o outro. O que significa isso? Levar um tapa na cara e nem sentir, e se ressentir esquecer. Muitas das vezes a nossa vontade é moer, não é? Então a gente tem que fazer o quê? Nos moer aqui dentro, temos que morrer aqui dentro, tem que nos arder aqui dentro para falar, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Tá, olha lá, recado para vocês. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. O que é o inverno? É o tempo mais frio. É onde realmente a crueldade vai estar tão fria, que a bufetada na cara, gente,
é dada com um carro passando em cima, por exemplo. E daí ter que falar, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É em profunda dor de humilhação que realmente, se estamos conhecendo o significado de amor, é mais ou menos isso, que teremos que tolerar tal violência, como estamos vivendo hoje, como estão fazendo com as crianças, com os idosos e aqueles que são próximos, entes queridos desse. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Como não dói o coração? Como não rasga o coração? Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno. O quê? Frio intenso, frieza intensa. No ápice da frieza do coração, no ápice da crueldade. E nem no sábado. O que é no sábado? No último dia, bem próximo da vinda do Senhor. Ou seja, no ápice da crueldade. Porque Ele vai vir. Porque senão nem aqueles que era para ser salvos se salvariam se Ele não viesse. Ele vai vir salvar mesmo. Porque a crueldade está instalada. Eu não sei até que nível vai chegar, mas para mim já estamos no fundo do poço. Tá? Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca mais já haverá. Gente, isso aqui já é suscetível. Porque as notícias que a gente vê agora, que é só, para mim, é só a ponta do iceberg, uma vez que são todas inseridas, muitas delas, a maioria inserida na família. E você sabe que a família é uma casa fechada. O que está lá dentro, ninguém sabe, só se está lá dentro. E o que sai para fora é um percentual bem pequeno da quantidade que acontece nas casas, né? Então, de fato, o que só passa a tragédia na TV, gente, né? Então, veja, se isso é 1%, veja qual é a magnitude disso, então. Porque nesse tempo haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora e nunca mais jamais haverá. Versículo 22. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Significa o quê? Ele virá antes do tempo para salvar os seus. Gente, ele veio, falou, vamos galera, vamos embora. Fechou a porta, perna para quem tem. Então, se alguém disser, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Ou seja, árvore, resumidamente, né? Uma árvore que o fruto dela não é amor. Ou seja, um lobo vestido com pele de cordeiro. Tá. Eis que tenho... Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. E como tem, gente? Como tem filho de Deus buscando salvação em lugares em que está lá, falando algo que não é condizente ao amor. Porque, gente, o que salva o que é? O amor. Senão, o mandamento principal, a qual depende toda a lei, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E que resume os dois principais mandamentos de Moisés. Amar a Deus sobre todas as coisas e a próximo como a ti mesmo. Olha, quantas vezes a palavra amor está escrita aí? E o que eu tenho que falar então, senão não é no amor? Na misericórdia, na compaixão, não se colocar no lugar do outro e não ficar apontando o dedo, né? É isso que a gente precisa saber nesse momento, gente. Outras coisas, como o poder de Deus para conseguir dinheiro, gente, isso é ladainha. Isso é coisa desnecessária nesse momento. Tá. Versículo 25, eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem vocês,
eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou, se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Gente, você viu que ele falou ele, ó, é aquela pessoa, é só ele, Jesus Cristo. É diferente do que Cristo falou. Jesus falou, se receberes aquele que eu enviar, quem ele deixou aqui? O Paráclito, né? O Espírito Santo, o Auxiliador, o Consolador. Quem receber aquele que eu enviar, a mim recebereis. E se a mim receberes, receberás aquele que me enviou. Ou seja, o próprio Deus, porque é o Espírito de Deus. Cristo vem pela graça do Espírito Santo, tá? Então, isso não é particularidade de uma pessoa, até porque ele rasgou o véu para que todo aquele que entrar na sala do Santo dos Santos receba a graça do Espírito Santo para vir habitar nele. Em suma, como o apóstolo Paulo falou, se crucificado com Cristo estou, não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Todo aquele que estiver crucificado com ele, no quê? No amor. Por quê? Qual é o sacrifício que ele fez por nós? É o amor. Se nós nos deixamos de nós para com o outro, isso já é razão para ele gostar de viver em nós e vir viver em nós, porque amamos. Então, enfim, não é uma pessoa que é Jesus Cristo. Jesus Cristo vem naquele que amar, porque Jesus Cristo é amor. E aquele que amar e tiver amor no seu coração, que é fruto do Espírito Santo, tem o Espírito Santo em seu coração. E o Espírito Santo é o mesmo Espírito que estava em Jesus, porque o Espírito Santo é um só, é o Espírito de Deus. Tá. Eu vou lá, gente. Aqui fala... Eu vou ler aqui, a vinda do Filho do Homem. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá. A lua não dará a sua cara. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Enfim, é revolução celestial. O que significa isso? Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Em outro contexto da Escritura, quando se diz que a luz, que quando Cristo resplandece, é maior que ofusca a luz do sol, que ela fica pálida, perto da luz de Cristo. Enfim, o que devemos ser aqui? Ser luz. Uma vez que tivemos Cristos aqui, vivendo aqui nesse planeta, né? Ou seja, aqueles cheios do Espírito Santo, a luz do sol fica pálida porque se fala que a luz de Cristo é muito maior que a luz do sol. E o que significa também que o sol, o luzeiro do dia, para governar o dia, a luz, o que significa isso? Que o próprio luzeiro está em nós. Quem é aquele que governa tudo? O Senhor Jesus Cristo. Se o Espírito Santo está em nós, estamos, enfim, governantes com Ele. A lua não dará sua cara, claridade. Enfim, o que pode? Lá em Gênesis fala que o Senhor criou o luzeiro da noite, a lua, para governar a noite, ou seja, as trevas. O que pode as trevas com a luz, ainda mais a luz de Cristo? Nada. A lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. O que acontece? A mesma coisa que falar assim, levante-se, ó portas, levante-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O que é? O Rei da Glória com toda a sua milícia celestial vindo aqui, né? Fazer o que é da vontade dele.
perna para quem tem para as trevas. Enfim, quando os poderes do céu serão abalados, céus, enfim, contempla também os poderes das trevas, porque está no ambiente espiritual, né? Enfim, será abalado. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Gente, Filho do Homem. O que Deus deu como particularidade de poder ao homem? Domínio sobre tudo. A gente sabe que as coisas que acontecem aqui nesse planeta terreno, antes de acontecer aqui, foram estabelecidas no universo espiritual. Então, se a pessoa tem domínio sobre o universo espiritual, que Jesus tem, pronto, tem domínio sobre aqui também. Não conforme a razão humana de obter coisas, né? Mas a razão de Deus, de selecionar, buscar seus filhos e salvar seus filhos. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Ou seja, é colheita, gente, é colheita. Últimos dias. Então, se isso está acontecendo, aconteceu, está acontecendo, saiba ou vai acontecer, últimos dias. Tá. Eu vou lá no profeta Daniel, quando mencionei acima, né? Ou seja, lá, grande tribulação. Quando vai acontecer a grande tribulação? Vamos lá. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo. Qual é o lugar santo? Aqui, ó. Templo. O abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Vamos lá. O que falou o profeta Daniel? Vou ler aqui. Está lá, Daniel capítulo 12. O tempo do fim. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, ou seja, a milícia celestial, né? Uma vez que se fala que o exército será abalado, quando vier com luz aqui, claro, vai ter guerra espiritual. E quem é que é o regente dessa guerra, rainha, ou seja, em posterior à figura de Cristo? Miguel, né? O grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá tempo de angústia, como nunca houve. Me fala, se está tendo ou não está tendo. Gente, tem angústia por leite derramado. Tem angústia por leite que nem foi derramado ainda. Tem tempestade em copo d'água, que só tem um dedinho de água, tem tempestade. Me fala, se não é um tempo angustiante. É angustiante de ver tanta pessoa angustiada, não é? Como nunca houve, desde que existem as nações até naquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Que significa isso? Paz que excede todo entendimento. Porque as dificuldades são para todos, mas aqueles que em meio às dificuldades e terríveis dificuldades conseguem sorrir, pensar, raciocinar, dormir, ter paz. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. A meu ver, o que é pó da terra? Pó da terra é a menor das partículas da terra, que é a partícula orgânica. E o que é partícula orgânica? É humus. O que é humus? É uma palavra também que dá característica ao conceito de humildade. O que é humildade? Uma pessoa que foi humilhada, pisada, desprezada. Assim como aqueles dois bandidos ao lado de Jesus na crucificação. Um do lado, mesmo arrebentado, humilhado, desprezado, mas ainda orgulhoso, né? Ou seja, falando, ué, você não é Cristo? Então desce daí também, tira nós também.
Veja se é uma pessoa, uma postura de uma pessoa humilhada. Sim, foi humilhado, mas está rebelde. Rebeldia é a característica do joio, tá? Então o que significa isso? Separação do joio do trigo. Tá, vamos lá. Tá, muitos do que dormem no pó da ressurreição, uns para a vida eterna, ou seja, aquele ladrão que falou, cara, nós temos razão para estar aqui, nós temos culpa, nós merecemos a crucificação, nós somos culpados, mas ele não, ele é inocente. Esse ladrão não tinha nada a ver com o diálogo, mas sentiu as dores de Jesus, não foi indiferente, teve compaixão e teve atitude, né? E, enfim, esse ladrão foi humilhado. Então, humilhado, mas misericordioso. E, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Ou seja, aquele ladrão mesmo arrebentado estava orgulhoso. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Enfim, a sabedoria será instalada nas pessoas que motivam sabedoria. Por quem? O que é o firmamento? É o reino de Deus. É o Espírito Santo agindo na pessoa. E os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Esse é o galardão daquele que realmente quer levar as pessoas para a glória. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro. Até o tempo do fim, muitos correrão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará, que nem barata tonta. Tem tanta coisa, tanto conteúdo que fica procurando, fica doido. Então eu, Daniel, olhei, e eis que outros dois estavam em pé, às margens do rio, um de cada lado. Um deles perguntou ao homem, vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirão essas maravilhas? Então ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo, olha, são palavras de verdade então. Passará um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Sabe por quê? Porque também Deus prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. Então, quando realmente tirarem o quesito amor, que é o que Deus quer, do nome de Deus, ou seja, buscar o nome de Deus para buscar o poder de Deus, sem que isso passe o amor, eu creio ser esse tempo. Eu creio que sim, falar do nome de Deus em vão, falar do nome de Deus, mas tirar a razão dele, que é o amor, né? Falar do nome de Deus para obter o poder dele de cura, de tudo quanto é coisa, mas sem considerar amor, é o tempo em que Deus vai cumprir que a sua verdade, que ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E quem é que vem buscar a sua igreja? Que senão nem aqueles que eram para ser salvos, ele se salvaria? Ele. Nesse quesito, gente, o que eu quero falar então? Sabe que muitas das vezes estamos buscando poderes de Deus, favores de Deus, sem considerar a razão dele. Qual é a razão? O amor. Ou seja, a Sagrada Escritura nos fala que a fé atua pelo amor. A fé acontece pelo amor. O caminho da fé de acontecer é pelo amor. Deus só nos dará poderes de cura, de, enfim, prosperidade, seja lá qual for, tá? Se primeiro tivéssemos amor. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas, se vê um momento que está sendo desconsiderada a palavra amor, o que é amor? Verdadeiro. Aquilo que Cristo fez por nós. A misericórdia.
se colocar no lugar de outro. Doar a minha vida ao outro. Doar a minha vida através de tempo ao outro, de importância, de significância ao outro. Mas temos visto a indiferença. Temos visto as divisões, as facções. Temos visto as acusações que não são fruto do Espírito Santo, não são condizentes ao amor. Então, gente, se isso já está acontecendo, poxa, então eu estou lendo isso aqui. Vou ler novamente. Ó. Passará um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo, tirar o amor do quesito do nome de Deus, de Jesus, estas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei, mas, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Ou seja, vamos lá, muitos serão purificados, limpos, provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que, veja bem, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Ó, depois do tempo em que o sacrifício diário, o que é o sacrifício diário? O que Deus nos deixou como sacrifício? Amor. Por quê? Amar é sacrifício. Amar é levar um tapa na cara e falar, Pai, perdoa, eles não sabem. E, entendeu? Morrer para mim. Amar é ter essa túnica levada e falar, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E morrer para minha vontade de revidar, de reaver aquela túnica. Amar é a mesma coisa que se me forçarem a andar uma milha, eu falar, Pai, perdoa, eles não sabem. Se eu for oprimido, humilhado, desprezado, perseguido, maltratado, falar, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Isso dói aqui. Porque muitas das vezes a vontade de dentro para fora é pagar com a mesma moeda. Mas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir com uma força para matar eu aqui, a minha vontade, para que a vontade de Cristo prevaleça. Qual é a vontade de Cristo? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Enfim, então, depois do tempo em que o sacrifício, esse sacrifício de amor, for tirado, o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, gente, o que é abominação desoladora? Duas palavras de forte peso negativo para Deus. O que é forte peso negativo para Deus, segundo a Sagrada Escritura? Usura e hipocrisia. Uma vez que isso em conjunto foi estabelecida, gente, e é colocada no lugar do amor, é esse tempo. Será que isso já não aconteceu? Fica aí a pergunta. Haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Eu não sei quando para Deus foi considerado a substituição do amor por usura e hipocrisia, em que nos templos dos corações foram substituídos amor por usura e hipocrisia. Eu não sei quando isso se iniciou, mas se se iniciou, já começou a contagem regressiva, tá? Não sei em que dia, se vai começar, não sei. Quem sou eu para falar? Eu não sou Deus, só Ele sabe o tempo. Enfim. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará ao fim dos dias, se levantará para receber a sua herança.
Só eu fiz esse cálculo, quer dizer que 1.335 dias menos 1.290 dias são 45 dias. Não sei o que vai acontecer a respeito disso, mas está escrito aqui, né? É só um âmbito de atenção, uma luz bem piscante e vermelha de alerta, uma sirene bem alta, tipo, uau, a bomba atômica, uau, a bomba atômica, uau, tá? É só um alerta que eu quero registrar aqui, porque só para notificar que talvez o amor nos tempos dos corações em que se fala de Deus foi substituído pela hipocrisia e pela usura. Tá, agora vou contextualizar isso lá em Mateus 22. Uma das parábolas quando a vinda do reino, né? Jesus fala em parábolas e uma delas, a qual ele vinculou a vinda do reino, está aqui em Lucas 22. Né? De novo Jesus falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho, enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, mas esses não quiseram vir. Estava chamando, muitos serão chamados. Quem chama? Espírito Santo. Mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais de engorda já foram abatidos, e tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros agarrando os servos os maltrataram e mataram. Mais ou menos semelhante, tá? Vou fazer um parênteses aqui, mais ou menos semelhante ao tempo de Noé. Casavam-se, davam-se casamento, faziam seus negócios, se alimentavam e veio o dilúvio, mais ou menos. O rei ficou furioso, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convide para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Em resumo, o que eu quero falar? Fruto do Espírito Santo, amor. O Espírito Santo chamando: vem, gente, vai para o amor, vai para o amor. E estão fazendo o que com ele? Blasfêmia com o Espírito Santo é o quê? Virando as costas para ele. O que é blasfêmia para o Espírito Santo? É virar as costas para ele. Tem pecado, tem perdão para isso? Não tem, porque a pessoa não quer. Né? Ela não quer amar, tá bom. Então tá. Mas Deus é fiel e justo para cumprir o que ele falou. Tá? No quesito, veste nupcial. Como é que não são alvejadas as nossas vestes? Como é que são alvejadas? No sangue. Né? No sangue do Cordeiro, no sacrifício dele. O que é o sacrifício do Cordeiro? Amor. Se entrou lá sem saber amar, vai voltar, porque lá é um lugar de amor, gente. Tá? Aqui, estamos aqui para ser escolhido, os que sabem amar. Os que sabem amar, vai. Os que sabem amar, não vai, porque não está pronto. É vaso de desonra. É simplesmente isso. Tá? Então, ame enquanto há tempo. Porque os sinais estão escancarados. Só o pior cego é aquele que não quer ver. Tá, gente? Vou fazer uma oração para encerrar. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos em verdade e espírito, porque Tu és bom, Tu és amor, ó Deus. Qual filho
que ama seu pai não quer estar perto dele? Porque esse pai é amor. Quanto mais tu, Senhor, quanto mais tu, que é o perfeito Pai, o Pai presente, o Pai que todo o tempo está nos cercando de cuidados e cuidando de nós. Como, Senhor, não dizer que é tão bom estar contigo, Deus? Mas veja, Senhor, quantos ainda afugentados pelo lobo, pela lábia da serpente, pela lábia daqueles lobos vestidos com pele de cordeiro, ó Deus, tão afugentados, machucados, feridos longe de ti, mas em testemunho, ó Deus, que Cristo veio buscar todos aqueles que o Senhor confiou, sim. Esses daí serão salvos. Não sei como, mas eu sei que pela tua graça, qual graça? Do teu Santo Espírito, nada é impossível. Para o homem é impossível, mas para ti não é impossível. Assim clamo a ti mais uma vez em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os teus escolhidos, em nome de todos os teus filhos, que a graça do teu Santo Espírito, em testemunho, como haveria de ser pelo profeta, como dito pelo profeta Joel, capítulo 2, para avivar a tua igreja. Haveria um grande derramamento do teu Santo Espírito e que se cumpra essa profecia, Pai. Que teu Santo Espírito venha abundantemente sobre a face da terra para buscar os teus, ó Deus. Buscar os teus que estão sendo pisados, massacrados, Senhor. Por quê? Como diz a Sagrada Escritura, que Cristo viria antes do tempo, porque senão nem aqueles que eram para ser salvos, nem aqueles que estão passando pela lábia do lobo vestido em pele de cordeiro, senão nem esses serão salvos, mas são teus filhos, ó Deus. E se tu não vier, Pai, como eu sei que não vai acontecer isso de o Senhor não vir, tu vai vir sim antes do tempo, sim, para que estes sejam salvos, ó Deus, estes que estão sendo enganados, Senhor, pelo lobo vestido em pele de cordeiro. Tem compaixão, Pai, dos teus filhinhos. Olha o que estão fazendo com teus filhinhos, os pequeninos, ó Deus. Como tu disseste, deixe-me vir os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Não os impeça de vir até mim. Olha o que estão fazendo com os teus pequenininhos, Senhor. Aqueles que são os teus escolhidos, aqueles que são predestinados à humildade, ao amor. Olha o que estão fazendo com ele, olha o que estão ensinando para eles, Senhor. Estão ensinando que a glória tua é o teu poder, mas não, a tua glória não é o teu poder, a tua glória é estar como aquela prostituta, por exemplo, que, chegando diante de Cristo, derramou o seu frasco de alabastro, beijando os pés dele, enxugando as lágrimas com seus cabelos. A glória é o amor. A glória é a salvação, não é dinheiro, não é poderes, não é prazeres, Senhor, não é conquistas terrenas, Senhor, a glória é a conquista do coração. Moldar o seu filho à imagem, à sua semelhança, mas estão ensinando errado aos teus filhinhos, ó Deus. Assim, Senhor, eu profetizo em nome de Jesus, em testemunho que tudo isso está se cumprindo e que tu vem antes do tempo. Profetizo em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os teus escolhidos, em nome de todos os teus filhos, que tu venha antes do tempo, ó Deus, venha buscar os teus, venha salvar a tua igreja, venha reavivar a tua igreja, que teu Santo Espírito venha abundantemente sobre a face da terra para buscar os teus, para que se cumpra a tua glória, para que se cumpra aquilo que tu disse na tua Sagrada Escritura, que tu és justo e fiel para cumprir tudo, ó Deus. Glórias a ti, Pai. Nós te adoramos em verdade, Espírito, porque tu és um Pai presente. Tu és um Pai que não deixa teu filho desamparado. Como disseste, ainda que a mulher em seu ventre esqueça seu filho, tu nunca esquecerás um filho teu, porque tu és um Pai presente. Tu és um Pai que está com todos os teus filhos e não deixa nenhum desamparado. Nenhum ser enganado pelo lobo, ó Deus. Glórias a ti, Pai. Digo amém a todas essas profecias, em nome de Jesus.
E te agradeço, Deus, porque sei que vais fazer o melhor, Deus. Glórias a ti, Senhor. Mas em Romanos 8:26, fala que o Espírito Santo ora com gemidos inexprimíveis. E como seria isso? Seria como uma pessoa chorando, angustiada em seu coração que geme, seu coração que está ligado com a espiritualidade. A espiritualidade daquele que é pelos pequeninos que estão sofrendo. O Espírito Santo ora quando o seu coração está gemendo e nem verbalizar está sendo. Enfim, o Espírito Santo enxuga suas lágrimas. E também pode ser, também como no teor da palavra, que ao clamar o Espírito Santo que venha orar por ti, por palavras que eu nem sei o significado, que Ele, que te conhece, eu não sei o que você precisa, até porque em Romanos 8:26 o Espírito Santo ora quando a gente nem sabe o que orar. Eu não sei o que você precisa, assim eu clamo ao Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os teus filhos, em nome de todos os teus escolhidos, que venham orar por todos estes que estão orando conosco. Kirosha magwena mainquiana taloria peshinua tandore chlorano anatos. Gana hamegunda tashuya nanokad. Gana un hamequishlor. Gana loratore minonte shlot dunyandolat. Make a show kirala nuguilatos. Jengemlan high lorat nukanoya menorash wet. Lora pipe no hantos no canoyandoras. Yo camino lantolas. When wanted, nigani lalaretes. Kaloriela nemegandolas. Julo la camelan talayera canonian. Keno nama. When a corelon we not no loss. Wa no caminos. Shock no nimiguliera trila tolas. Kame canudes loremilon tonon and tadak. Kelatos norlemino kinenon. Grandorleto shilat. Kini calorimino cadolatorish nolanduimelot noreat. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Com Deus.